está ainda. Espera aí. Espera aí na visualização. Bom dia a todos e a todas. Deixem-me, em primeiro lugar, obviamente, agradecer ao Mário pelo convite que me fez para estar presente neste seminário e dizer-vos que é um imenso prazer estar aqui e partilhar, sobretudo, aquilo que é a minha visão e aquilo que tem sido o meu trabalho e a investigação nesta área da educação. E eu acho que este mesmo o tema do seminário é muito interessante. Aquilo que foi a intervenção do Nuno também foi muito interessante, porque nos dá uma perspectiva, uma visão sobre aquilo que pode ser o futuro da educação. E esta questão, e que já falámos aqui agora de forma recorrente, e com certeza ao longo do dia vamos ouvir falar muitas vezes da questão do digital, porque se tivéssemos que fazer uma word cloud, eu não tenho dúvida que o digital é a palavra que vai aparecer mais vezes ao longo do dia de hoje. Mas eu queria começar por vos dizer que eu não sei efetivamente se nós estamos numa era digital, ou se estamos numa era analógica, ou se nós estamos na era analógica e digital, num processo de transição rápidas e de ajustamentos rápidos a uma realidade que está em transformação. E eu digo isto porque, por exemplo, a própria Inês deu-nos um exemplo claro de que nós não estamos no universo digital e nós não estamos numa era digital porque ainda pegamos em papel e recorremos ao papel para eventualmente, e basta também olhar para a plateia e ver que, se calhar, ou a maior parte das pessoas estão a tirar apontamentos com uma caneta no papel. O que quer dizer, e o que me parece, que pode não haver incompatibilidade entre aquilo que é o uso do analógico e o uso do digital. Porque claramente, se nós entramos num processo de ruptura, se nós entramos num processo de fratura entre aquilo que é o analógico e o digital, e estas salas de aulas da antiguidade clássica, da era medieval, da era moderna ou da contemporaneidade, com certeza que vamos fazer com que algumas pessoas fiquem para trás. E a ideia, e o Encode também nos fala um pouco nisso, é perceber que existem níveis de proeficiência digital, que existe a preocupação clara da inclusão digital e que existe, de facto, nesta nova era, pessoas que neste momento são fluentes digitalmente. E, portanto, se nós temos níveis de competência digital diferente, se nós, em determinada altura, consideramos que o analógico pode continuar a existir, e por que não ter uma minha agenda aqui, um bloco de notas digital, e porque é que não posso continuar a utilizar um bloco em papel? E a questão passa exatamente por esta, e a minha visão, se calhar, é um pouco, não é diferente do Nuno, mas complementar, no sentido em que, efetivamente, apesar de considerar que, claramente, e ser um adepto incondicional do uso da tecnologia e do digital, tenho algumas reservas relativamente à forma como muitas vezes utilizamos o digital. E, portanto, se há aqui um aspecto que eu também queria realçar, e mais uma vez este título é ótimo, de perceber exatamente como é que nós conseguimos equilibrar esta questão do digital e de uma visão mais humanista, porque claramente o Nuno também acabou por fazer a sua intervenção nesse ponto. Se há uma coisa que eu não tenho muitas dúvidas, é da importância daquilo que é o papel que o professor tem, naquilo que é a importância de termos aqui uma relação educativa forte entre estudantes e estudantes, não apenas alunos, mas estudantes que estudam, e de professores que não apenas ensinam, mas que também aprendem numa lógica que aparece aqui como de aprendizagem ao longo da vida, de perceber efetivamente que esta mudança implica que necessariamente nós tenhamos que ter um papel de aprendentes de forma constante e de uma forma muito regular. Eu posso-vos dizer, por exemplo, que eu acabei de tirar um curso de iniciação à realização cinematográfica. Para quê? Perguntam vocês, sendo professor. Porque claramente percebo que, eventualmente, a linguagem fílmica, a linguagem cinematográfica, pode trazer muito para o mundo da educação. Porque estas coisas não são assim tão lineares da separação entre estes universos. E eu acho muita piada, efetivamente, quando se apresentam dados
da utilização de smartphones de 74%, e percebo depois, ou tento perceber, que tipo de 74% é este que aparece nas nossas escolas e nos nossos locais de formação. Porque aparentemente até pode haver uma legislação que diz que não se pode utilizar smartphones em sala de aula. E se vocês me perguntam, mas é contra a utilização do smartphone da sala de aula, eu claramente sou a favor. Agora, temos é que perceber efetivamente que tipo de utilização é que se está a fazer deste smartphone. E o problema que tem acontecido é perceber efetivamente como é que nós podemos enquadrar esta sociedade com uma marca, uma pegada digital cada vez maior, e como é que a escola tem que se adaptar a esta própria realidade. Eu não tenho nada contra, e portanto vocês vão perceber isso ao longo do meu discurso, de estar, por exemplo, a falar, eventualmente, numa lógica de uma pedagogia expositiva, que não deixa de ser isto que estamos aqui a fazer, em que nós vemos aquela sala de aula medieval e o que nós vemos aqui, a forma como estamos, e por isso é que eu meti aqui até no subtítulo, porque ainda ontem eu trabalho muito com a educação nos estabelecimentos prisionais e nas prisões, e estive ontem perante uma plateia de 25 jovens reclusos até aos 25 anos, e aquilo que, de facto, me parece hoje é que nós estamos claramente numa era do pós-panóptico, em que o poder, neste momento, está muito a direcionar-se para aquilo que é a marca e a pegada digital. Porque se eu até agora tenho poder naquilo que é uma realidade física, que é esta, e vejam bem onde eu me estou a colocar para ter uma visão periférica sobre toda a sala de aula. E vejam bem como é que estão as salas de aula feitas para nós conseguirmos controlar, do ponto de vista da visão e da posição, todos os nossos estudantes, e para eventualmente, se alguém está a falar naquela ponta, eu dizer, cale-se, faz favor, que estou a falar. Se nós percebermos efetivamente que o panóptico, eu uso muito esta questão do próprio panóptico, porque o panóptico foi, digamos assim, uma construção, um edifício arquitetónico desenhado por um senhor chamado Bentham, que queria efetivamente desenhar um edifício que é este, não sei se vocês conhecem, que o edifício que tinha uma torre de controle em que guardava todas as celas e, portanto, havia uma visão e um controlo e havia uma relação entre aquele que era o dominado e o dominador. Se nós transportarmos isto para a sala de aula, mais medieval como aparecia ali, claramente e numa visão mais escolástica, de perceber efetivamente que existia alguém que dominava. Porquê? Porque supostamente o ensino estava centrado no professor e, portanto, o estudante seria o agente receptivo e obediente daquilo que era a sabedoria do professor. Se nós pensarmos que, efetivamente, isto está a mudar, e, portanto, mais do que nós estarmos sempre, e parece-me com estas mudanças que têm acontecido, em que há uma crítica àquilo que é o ensino centrado no professor, e que agora se fala muito na aprendizagem, ou na aprendizagem centrada no estudante, porque é que nós não perspectivamos mais isto numa relação dialética, educativa, de experiências educacionais relevantes entre os estudantes e os ditos professores, que claramente têm outros papéis atualmente, e que se podem movimentar à volta deste centro. Não me parece necessariamente que tenha que haver um centro, que tem que ser o estudante ou tem que ser o professor, porque perante esta visão muito tecnológica, o que eu vejo é que é fundamental ter um professor que saiba utilizar pedagogicamente e que saiba capacitar os estudantes para o uso tecnológico de todo este manancial do digital. E, portanto, se há aqui uma visão que nós também temos que ter em atenção, é esta de que não devemos ter medo destes nativos digitais do ponto de vista da utilização da tecnologia, porque eu também tenho muitas dúvidas sobre o que eles efetivamente sabem da utilização do digital. E se eles dominam efetivamente esse digital ou se dominam uma parte do digital que particularmente lhes interessa. Porque claramente o que eu percebo também de estudantes do ensino superior, de alguns com quem tenho trabalhado, é que as suas competências digitais não são assim tão elevadas como isso. Claramente numas áreas mais, se calhar quando estamos a falar de redes sociais, sim, noutros softwares que eventualmente possam ser apropriados pelos professores com aquilo e com os formadores com uma finalidade pedagógica, não sei se será bem assim. Portanto, só para vos dizer e também ficar aqui sobre aquilo que eu acho fala-se também muito, e há outra palavra que se fala muito atualmente, sobre que é isto da inovação, não é? E como é que nós conseguimos produzir inovação nos nossos ambientes formativos e nossos ambientes educativos. E eu gosto muito destas duas expressões que aqui aparecem, porque claramente, e recorrendo aqui ao Newton, que para fabricar a inovação, ou modificar qualquer coisa para melhor,
tem que claramente fazer-se investigação e, de certa forma, ir fazendo um percurso de reflexão, que é isto que nós vamos fazendo, e de verificação teórica sobre isto que é a inovação. E o meu reitor da Universidade Aberta, portanto, se isto está a ser gravado, até é bom que seja, portanto, eu vou ganhar alguns pontos perante a reitoria, que ele fala muito nesta questão da inovação e da ligação à ruptura, à desordem e à reorganização para a constituição de novas configurações. Se eu já não sou tão adepto desta questão da ruptura, sou muito adepto da desordenação. Portanto, necessariamente não existe uma sala de aula que seja a perfeita. Existem salas de aulas diferenciadas onde eventualmente eu posso utilizar esta configuração, mas se posso eventualmente fazer um trabalho mais colaborativo, posso eventualmente colocar a sala de aula de uma forma completamente diferente. Isto, se estiver a falar de salas de aula físicas, não é? Porque parece que estamos sempre agarrados a esta questão, ou estamos a falar do digital, mas depois estamos sempre num pensamento uma sala de aula física, e necessariamente não tem que ser. E claramente aqui nós podemos pensar em diferentes configurações combinadas entre aquilo que são realidades virtuais, digitais, analógicas, presenciais. E esta combinação é que vai ser, digamos assim, o grande desafio. Como é que eu consigo articular? Porque claramente há aqui uma coisa que nós temos a felicidade de viver, que é esta questão de poder escolher uma série de formas de trabalhar pedagogicamente e educativamente com os nossos estudantes. Porque até em determinada altura, se calhar só havia a opção de uma tecnologia mais analógica. Em determinada altura, nós conseguimos ter esta opção de utilizar ou uma analógica, ou uma digital, ou uma combinação que nos permita responder diferenciadamente aos nossos estudantes. Portanto, esta questão aqui da reorganização, que leva a novas configurações, claramente essa é uma visão que eu gosto muito, porque claramente também acaba por reconfigurar estes próprios espaços. E, portanto, eu estava-vos a dizer há pouco esta questão do próprio poder. Atualmente, claramente, o poder move-se com esta questão da velocidade do sinal digital. Eu dava-vos este exemplo dos estabelecimentos prisionais, porque para mim é um paradigma. É que, claramente, os estabelecimentos prisionais verdadeiramente são analógicos em Portugal. Não há dúvida absolutamente nenhuma. Só que há uma coisa neste momento que pode romper com isto, é a introdução do sinal digital dentro de um estabelecimento prisional, que pode eventualmente fazer com que aqueles indivíduos que estão reclusos num espaço, como eventualmente os nossos alunos às vezes podem estar reclusos num espaço, e perceber efetivamente que eles podem se transportar para outros mundos e para outras realidades através do sinal digital, se eventualmente tiverem não uma internet livre, mas uma intranet segura, com acessibilidade a determinados conteúdos. E, portanto, nós fizemos isto este ano na Universidade, criamos um campus digital, só para vocês também terem noção, muito rapidamente. O campus digital é educaonline.pris, que tem essencialmente a ver com isto, com uma solução que é desenhada à medida. Portanto, aqui a questão não vos quer apresentar um projeto que tem a ver com reclusão, mas um projeto que foi feito um diagnóstico para perceber efetivamente que tipo de solução educativa podemos arranjar para que estes estudantes ou estes reclusos que querem ser estudantes no ensino superior possam ter uma solução à sua medida, não saindo daquele espaço. E é possível, a questão é que é possível. E se nós conseguimos furar grades, se o sinal digital fura grades, se fura paredes grossas, com certeza podemos fazer coisas bem diferentes quando não estamos com tantas restrições. E, portanto, a esse nível o poder torna-se quê? Verdadeiramente extraterritorial, porque ultrapassa as fronteiras daquilo que é o território físico e permite alavancar uma série de ambientes educativos, permite navegar para uma série de ambientes que leva àquilo que é a tal criação, que é um conceito que também me agrada muito estudar, que é a questão da criação de ecossistemas. Ecossistemas, neste caso, que podem ser ecossistemas digitais ou não digitais, mas ecossistemas educativos de aprendizagem que têm espécies vivas, que têm espécies não vivas, espécies vivas como na natureza, onde existem os professores e os estudantes, onde existem os conteúdos que se transformam, portanto são vivos, e onde estão as tecnologias, que são os fatores abióticos, que são, digamos assim, as partes não vivas do sistema, mas fundamentais, e esse é que é o aspecto fundamental, é perceber, e aí é que eu sou o grande adepto das tecnologias, é perceber como é que as tecnologias me podem potenciar tudo aquilo que eu faço do ponto de vista educativo. E quando nós falamos na questão das competências, é interessante pensar, efetivamente, que para mim o mais importante pode ser pensar numa educação para as competências e perceber
Porquê é que eu vou utilizar a tecnologia? Sim, porque eventualmente ela pode me ajudar a promover essas mesmas competências. Porque se nós temos ferramentas e softwares de aprendizagem colaborativa, cooperativa, de comunicação como as redes sociais, se nós vemos nos grandes organismos internacionais, no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, a falarem das 4 competências nucleares do século XXI, como os 4 Cs, não é? O critical thinking, a criatividade, a comunicação e a colaboração, o que eu tenho que perceber efetivamente é que eu sou responsável por dinamizar essas competências, mas como é que eu posso potenciar isso utilizando essas mesmas tecnologias? Portanto, não partindo da tecnologia, mas partindo da competência e vendo como é que esta tecnologia que pode enriquecer, e é isso que eu faço a sua utilização, é perceber se eu estou a enriquecer o processo educativo, eu utilizo o digital. Se é para empobrecer ou para complicar o processo, eu não vou utilizar. E, portanto, se nós tivermos essas estratégias adequadas para a utilização do digital, sim. E, portanto, claramente hoje fala-se muito numa questão da educação digital, mas eu prefiro falar numa educação só, falar em educação, que é ou pode ser enriquecida com o digital e uma educação que se manifesta de diferentes formas e que, eventualmente, tem a capacidade depois de dar respostas diferenciadas. Mal de mim seria não falar bem de uma educação digital quando a Universidade Aberta é a única universidade no país que se manifesta 100% no universo digital, sabendo que se não houver universo digital, neste momento não existe Universidade Aberta. E, portanto, a Universidade Aberta não é melhor nem pior do que as outras. A Universidade Aberta dá uma resposta diferenciada em função de um determinado público e de estudantes que querem frequentar a Universidade Aberta. Não temos qualquer tipo de ambição de concorrer com as presenciais. Pelo contrário, nesta lógica é muito mais saudável o diálogo entre instituições presenciais, eventualmente que se manifestem no digital, no sentido de perceber como é que podemos dar estas respostas diferenciadas. Eu vou-vos trazer só aqui algumas pistas, depois podemos discutir de algumas, nem estou aqui a falar de grandes obras, de referências que vocês possam ver na comunidade científica, mas alguns exemplos daquilo que eventualmente se vai também dizendo e que, de certa forma, é o meu pensamento em determinadas áreas. E este senhor, o Daniel Franklin, fala atualmente nesta questão da época do acelerado, onde eu me incluo claramente. Se vocês repararem, eu estou a debitar palavras a uma velocidade maluca. Portanto, claramente, eu estou aqui na época do acelerado, mesmo sem muita cafeína de manhã. O entusiasmo acaba por fazer com que haja esta aceleração e, portanto, com esta questão de nós estarmos ligados e de eu perceber, eventualmente, que tenho ali uma série de mensagens para responder de um computador ligado que está, eventualmente, a cair mais informação, cria-me aqui uma certa dependência, que é uma dependência que nós muitas vezes, obviamente, temos que controlar, porque também me consigo manifestar no lugar do analógico e do físico e consigo ter uma convivência sã com o digital, sem ferir a minha vivência analógica com essa mesma digital. E vejam bem, obviamente, o que é que este senhor diz, que de facto eu concordo, de que as possibilidades abertas pelas tecnologias previstas em 2050 são enormes e é inegável. Então, na área da saúde, é uma coisa extraordinária, na questão da energia limpa, da comida mais abundante. Portanto, vejam bem esta perspectiva otimista, que às vezes temos um bocado a visão mais de tecnofóbica, mas que este autor mostra-nos claramente como é um caminho, eventualmente, muito otimista. Mas vejam bem o que ele diz. Contudo, muitas coisas poderão correr mal, consequência de uma má utilização da tecnologia. E a questão é esta. Muitas vezes eu acho, quer dizer, o Facebook em si não é mau, não é uma rede social má nem boa. Não é? A questão é a utilização que nós fazemos dessa mesma rede. Eu tanto posso utilizar a rede social do Facebook como um ambiente educativo controlado num grupo fechado para estar a discutir sobre tecnologias educativas, como alguém pode fazer recrutamento para o Daesh. E o Facebook em si não tem problema nenhum. A questão tem a ver com esta utilização inadequada que muitas vezes nós fazemos em ambientes educativos. Portanto, eu vi-vos dizer, utilizem o Facebook, utilizem, por exemplo, o WhatsApp nas vossas aulas, como eu também faço eventualmente para criar grupos e para partilhar documentos. Isto não é solução absolutamente nenhuma. Isto é apenas mais um recurso que se pode utilizar em função de uma avaliação dos formandos que nós temos à nossa frente e das possibilidades que nós temos. Vejam isto também que eu fui buscar à internet, ao tal mundo maravilhoso da internet, que os estudantes aprendem melhor por livros do que por ecrãs, de acordo com um novo estudo. Quer dizer, há que ter algum cuidado e com a leitura naquilo que nós dizemos. Portanto, parece que o admirável mundo maravilhoso
dos ecrãs pode eventualmente também trazer alguns problemas naquilo que possa ser competências na área da leitura e da aquisição de outro tipo de competências como a escrita. Portanto, há que se calhar fazer aqui um equilíbrio entre aquilo que eu gosto muito, que é a escola virtual, entre aquilo que é o trabalho da tecnologia, mas também o trabalho que possa passar pela caligrafia e pela escrita, que não tem necessariamente que ser exclusivo da parte digital. Não sou eu que estou a dizer, é o próprio estudo, e isto é do World Economic Forum, portanto não é propriamente a Wikipédia, que nos diz claramente que há aqui algo também que nós temos que ter algum cuidado. Este livro também é um manifesto, foi, de certa forma, foi organizado por um filósofo de Oxford que tem um título que eu acho que é fantástico, no sentido em que ele, e que vai-se falando muito ao longo daquilo que é a coletânea de textos de vários estudiosos, que diz claramente e que sublinha a questão do on-life. Não interessa aqui se nós andamos a fazer uma educação offline ou online. O que interessa claramente é perceber que pode haver união entre estes mundos e é mais importante ter uma educação na vida, e a vida é isto, é o analógico e o digital, de percebermos efetivamente que não tem necessariamente que ser nestas 4 paredes que nós estamos a falar desse conhecimento, porque este congresso é esse exemplo, não é? Como é que uma coisa pode ser compatível com outra? Porque é que nós podemos estar aqui presencialmente e fisicamente, quem quiser, ter a proximidade corporal comigo, e aqueles que não puderam ou optaram por ficar em casa por ser mais barato ou por outra razão qualquer, podem assistir por videoconferência. Qual é o problema se efetivamente houver boas condições tecnológicas para fazer o mesmo? Portanto, não me parece que haja aqui incompatibilidade. E vejam bem o que diz esta professora também, um pouco à lógica da Revolução Francesa, de que, de facto, temos que acabar com esta questão das dualidades, da tentativa de dizer que isto é melhor do que o ensino à distância, não tem nada a ver com o ensino presencial, ou que, eventualmente, esta questão do digital é uma solução muito mais interessante do que aquela que existia, porque senão estamos quase a negar, e eu estou quase a negar, e a maior parte de vocês está a negar, aquilo que aprendeu, não é? Porque passou por processos diferentes, mas conseguiu aprender. Portanto, havia manifestações diferentes. E ela diz vida longa para as pluralidades e, portanto, numa sociedade democrática, e eu acho que isto é que é a democracia, e até na própria Universidade Aberta eu tenho dito, porque na Universidade Aberta vocês conheciam com certeza aqueles livros azuis, e de repente agora há uma política de digitalização de tudo para o e-book. Mas porquê é que não podemos ter e-books e porquê é que não podemos ter livros de print on demand e, portanto, se a pessoa quiser, porquê é que não pode escolher ter também o seu livro e apalpar e ter o CD e ter tudo o que é também táctil? Necessariamente o cinema não vai desaparecer porque existe o Netflix. Eu não abdico do cinema e das salas de aula de cinema, mas isso sou eu, se calhar que estou a ficar a velho, não sei. Mas a questão é que eu tenho Netflix e com certeza vou ao cinema porque não abdico das duas e eu gosto de ter eventualmente vinis na mesma e de ter CDs e de eventualmente ter o Spotify. Prefiro ter tudo, de eventualmente se puder, do que propriamente estar apenas a dizer mas eu vou ficar então nos vinis porque não entro muito na lógica do digital. E vejam bem, por exemplo, o que é que diz o Dias Figueiredo, um professor da Universidade de Coimbra, com quem eu gosto muito de ouvir, que ele diz um pouco isso, por muito forte que seja a componente digital do mundo de hoje, não vivemos num mundo digital, vivemos num mundo analógico e digital, uno e indivisível. E isto parece-me que é de facto a realidade. Nós estamos aqui neste universo analógico. Não estamos aqui com avatares. Eu não estou a olhar para avatares, estou a ver pessoas. Portanto, esta coisa de dizer estamos claramente no mundo digital e nas salas de aula do futuro, que era o que eu dizia há pouco ao Marco, qual salas de aulas do futuro? Quando eu estou a falar delas já é passado, porque eventualmente os exemplos que o Nuno disse até já são 2013 e 2014 e devemos andar a dizer que é do futuro. Portanto, do ponto de vista histórico, isto também faz um pouco de confusão. Vejam também este outro exemplo, que no prefácio este senhor também diz isto, que em vez da nossa necessidade de aceitar menos de uma coisa ao fim de obter mais de outra, podemos agora ter a confiança de que realmente é possível alcançar mais. Ponto. É isto. Não temos que separar, temos é que somar e perceber que esta soma é muito mais importante do que propriamente andarmos a substituir uma coisa pela outra. Temos que somar e perceber onde é que estão as pontes que se podem fazer entre isto e aquilo que existia. E, portanto, a meta, parece-me que era aquilo que eu vos dizia, é a criação de ecossistemas edocomunicativos, eu gosto muito deste termo, porque faz a ligação entre a educação e a própria comunicação, constituídos por ambientes férteis, vivos e abertos com ferramentas digitais, onde as atividades de aprendizagem e o conhecimento possam nascer, crescer e evoluir sem distinção entre os tais mundos online e offline. E, portanto, defendo claramente também uma educação expandida
no sentido de não ficar fechada, digamos assim, em determinados espaços, onde a questão central não é tanto o que se aprende, mas sim como, onde, quando e com quem se aprende, os novos espaços, tempos, pessoas e redes. Isto é um problema, era aquilo que dizia, estes são os grandes desafios. E, portanto, eu nem sequer vos venho trazer respostas. Mais reflexões, mais inquietações, de perceber que têm uma pluralidade de opções à vossa escolha, de perceber quais são os grandes princípios e perceber, efetivamente, que ferramentas, que competências, que pedagogias, que modelos, que ambientes, que metodologias, e vejam bem, no plural, não estou a dizer que existe a metodologia, existe o modelo, existe a ferramenta, não é esta, não existe a ferramenta certa. Que pedagogia, e portanto vemos que pedagogia, não é? Porque é que eu não posso... E vejam bem, este aqui eu vou passar rapidamente, o desafio das competências, mais uma vez, outro documento do World Economic Forum que falava nesta questão, e vejam bem, as competências importantíssimas nesta lógica do lifelong learning, que aparece também no tópico do nosso tema, e que aparecem aqui 3 áreas completamente diferentes, as literacias fundacionais, e portanto não estamos a dizer que já não precisamos das literacias fundacionais, elas são muito importantes nas mesmas. Existem as transversais, que são fundamentais para todas as outras, para as literacias na área tecnológica, para saber ler, para saber escrever, e depois todas as outras, como a questão da curiosidade, a iniciativa, a persistência, a adaptabilidade. Estamos a falar não de estudantes, mas estamos a falar de cidadãos adaptados a este mundo do trabalho, a esta nova realidade social, que claramente tem que ter estas características. Mas se eu também não for criativo, digam-me como é que eu consigo que os meus alunos sejam criativos. Portanto, mais do que nós pensarmos nas competências dos nossos formandos e estudantes, temos que pensar também nas competências que nós temos e que temos que desenvolver nesta lógica de aprendizagem António, ao longo vou da ter vida. que interrompê-lo. Só tenho mais um. Estou a ser pressionada para conseguirmos depois interagir Portanto, com o nosso público. Só para finalizar, e vejam bem, de pedagogias para uma nova geração, e isto é que nós temos que perceber, efetivamente, como é que ligamos as pedagogias às competências, aos conteúdos que fala-se tanto nas aprendizagens essenciais. Portanto, o grande desafio vai ser articular autonomia e flexibilidade curricular, as aprendizagens essenciais, as competências e como é que as tecnologias podem dar um upgrade a todos estes elementos anteriores. E, portanto, precisamos de quê? De pedagogias de projeto, promovam a capacidade de resolver problemas. Vejam bem as ligações que eu faço. É uma determinada pedagogia, só tem sentido existir se eu estiver focado numa determinada competência que eu quero desenvolver para conseguir desenvolver um conteúdo. Portanto, se eu tiver que recorrer à pedagogia narrativa, que promova a explicação, e se os meus alunos tiverem que ouvir, que ouçam, e que eu conte uma história numa lógica de storytelling. É importante eles ouvirem, não é só falar, também ouvir. E, portanto, eu não estou a dizer, não é aquela lógica de vamos acabar com as pedagogias explicativas e narrativas, são importantes também. Portanto, finalmente, é só considerar esta lógica de uma abordagem integrada, holística e humanista que privilegie uma visão blended da aprendizagem. Blended no sentido de mix, de remix, de combinação. Muito obrigado pela vossa atenção.